Então, seguindo mais um vídeo da série Criação, esse é o 6º dia e é o 4º vídeo da série Criação. Eu gostaria de ler agora Atos 10, 34 e 35, que diz assim: Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. E depois nós vemos aqui no versículo 44, Atos 10, 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. Queridos, no 6º dia nós vemos na primeira parte, no versículo 24 e 25 do capítulo 1 de Gênesis, a diversidade, os rebanhos dos répteis, apontando então para as nações. E nós vemos aqui que Pedro, ele fala com muita clareza, após ouvir Cornélio falar que um anjo apareceu para ele quando ele estava às 3 horas orando, e o anjo então pede para que fosse buscar Pedro, e Pedro então falou assim: olha, eu identifico que Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é maravilhoso. E ele fala assim, e esta é a palavra, agora versículo 36, esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Então, aquilo que Jesus veio proclamar para os judeus, Pedro agora começa a proclamar aos gentios. Ele começa a falar à casa de Cornélio. E é impressionante porque quando Pedro está falando, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo cai sobre aquela casa e os transforma em filhos de Deus. Eles são batizados com o Espírito Santo, oram em línguas, falam, louvores e exaltam a Deus. Os crentes judeus que estavam com Pedro ficou admirados porque receberam o mesmo Espírito. Então, queridos, no 6º dia, nessa primeira parte, nós vemos o anúncio da diversidade que seria a humanidade. Porque no versículo 26, Deus cria o homem, a humanidade. Mas no versículo 24 e 25 ele já anuncia a diversidade, anuncia a paternidade, anuncia as nações, os povos. E lembra que eu falei com vocês que tem riqueza aqui, que não era por um acaso que Pedro, pelo Espírito Santo, ou aliás Lucas, que escreve Atos, ele vai citar, e Pedro que conta isso, que vai citar que eram animais que rastejam sobre a terra, eram quadrúpedes e aves do céu. Não tem peixes aqui. Olha só que interessante, não tem peixes. Por que tem quadrúpedes, tem animais que rastejam sobre a terra e aves dos céus? O peixe ele é um símbolo do ser cristão, do povo de Deus, do povo de Israel. O peixe representa o povo de Deus, representa a ressurreição. E interessante que os rebanhos, os répteis e as aves sim representam as nações, a diversidade. E outra coisa que me chama a atenção, porque quando nós vamos pegar Ezequiel capítulo 1, eu pretendo mais na frente fazer uma série sobre os 4 seres viventes. Para mim é uma mensagem de Deus muito profunda sobre a movimentação apostólica que tem Ezequiel capítulo 1. Mas veja aqui que fala dos seres viventes. Nós sabemos que os seres viventes, um tinha face de águia, face de leão, face de boi e o rosto de homem. Que todo ser vivente ele tinha 4 faces, na verdade, cada ser vivente com uma face. Mas interessante que não cita peixes, Então assim, são detalhes que o Espírito Santo vai deixando nas Escrituras para nós entendermos que tudo está entrelaçado e amarrado às Escrituras. Deus é extremamente intencional. Lembra que eu tenho falado isso nos vídeos? Nada é por um acaso. Olha a sua história, olha o seu nome, olha onde você nasceu, a família que você nasceu. Olha as primeiras coisas que você começou a praticar quando você entregou a sua vida para Cristo. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra do seu chamado, de quem você é, da sua vocação. Queridos, as digitais do amor de Deus estão na sua vida.
aquilo que você tem prazer, alegria de fazer, fala de quem você é. Seja você mesmo. Seja quem você é, um filho sacerdote, mas existe um dom específico para a casa de Deus. Existe algo que Deus colocou na sua vida que é específico. Está vendo a diversidade? A igreja é composta de homens de todas as tribos, povos, nações e línguas. A diversidade está presente na igreja. Cada um de nós, né, temos um dom específico, temos uma dádiva, um presente para servir a igreja de Deus. Nós vemos então que a igreja é um compilar da nação, dos judeus e das nações. Porque dos dois povos, nação e nações, Deus fez um. Eu ainda vou abrir no próximo vídeo, onde nós vamos entender isso. E por que eu estou falando isso em Atos 10? Nós vamos voltar lá para o princípio e ver o que Deus falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que são os nossos patriarcas, os nossos pais. E como é importante entender que Abraão, Isaac e Jacó são nossos pais, que nós pertencemos a Israel e que Israel pertence a nós. Porque conforme está em Malaquias capítulo 4, o espírito de Elias, ou a ação do Espírito Santo, como foi nos dias de Elias, iria vir para converter o nosso coração ao coração dos nossos pais e o coração dos pais aos filhos. De Israel à igreja e de igreja a Israel, entendendo que somos um só povo diante de Deus e que Ele virá para buscar uma só noiva, um só povo, uma só igreja. Então, queridos, ficamos aqui com esse vídeo, que o dom do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo seja sobre você e sobre sua família. Que o Senhor te encha com o Espírito Santo e te abençoe. Shalom sobre a sua casa.